Fala, varejo! Hoje estou aqui com você num bate-papo muito legal, como sempre, convidando pessoas importantes para estar aqui para trocar ideias com você, varejista. É isso mesmo. E hoje esse encontro aqui promete. A minha amiga Érica está aqui, vai compartilhar ideias, vai na prática. Então, o que eu vou pedir para você agora fazer aqui? Você vai pegar aqui esse link e já compartilhar com quem mais gosta do varejo aí na sua loja. Seja o gestor de loja, seja a operação, porque vai ter dicas de todos os segmentos aqui, mas você vai na prática. A Érica que está aqui, ela é consultora estrategista de supermercado há mais de 25 anos, então não vou deixar barato não. Ela vai falar com a gente sim, aqui no Bate-Papo Varejo, assim, a gente sempre está falando pontualmente para você, para trazer estratégia. E eu quero pedir para você que está aí no Spotify, para que você possa fazer agora o seguinte, dar 5 estrelas, porque a Érica merece, tá? E para você que está no canal do YouTube aqui, curte e compartilhe o máximo possível. Não se esqueça, se inscreva, isso é importante. Para você que está no Spotify, vá lá também, começa a seguir o Bate-Papo do Varejo, porque sempre estamos trazendo alguém aqui com um contexto muito legal para você. No nosso canal aqui do YouTube, também tem vídeo toda semana, onde eu estou entregando informações para você, supermercadista, para você varejista, dono de farmácia, dono de açougue, dono de padaria, também aí pet shop, que sempre está aqui no nosso canal, possa trazer muitas informações para você. Então leva para a sua equipe agora esse link aqui. Érica, que está aqui do meu lado, ela é consultora estrategista de supermercado, com atuação há mais de 25 anos, na prática do varejo alimentar. Érica, muito obrigado por você conceder um espaço na sua agenda para estar com a gente aqui. Gratidão mesmo, com todo carinho, minha amiga. Eu que agradeço. Eu sou fã desse canal, né? Vejo em todos os locais que tem as dicas, os treinamentos para funcionários, né? Treinamento não só para funcionário, mas para todo mundo de gestão. E esse é o caminho que o varejo precisa seguir desde sempre, e acredito que para sempre, mudando as formas. Mas parabéns, Ederson, por esse trabalho que engrandece, enobrece o varejo de um modo em geral, como você falou, supermercados, padarias, farmácias, não só esse segmento, mas quem está participando também, gestores, operadores, os envolvidos, os que têm pensamento de crescimento, que participam e que acompanham o nosso trabalho do varejo de um modo em geral. Então, estou muito grata por estar aqui, obrigada por esse bate-papo. Eu creio que 25 mais 27 aí tem 52 anos de varejo juntos. Vai ser um bate-papo de muita prática e execução. É dica para executar, não é dica para planejar, é para executar. Obrigado, minha amiga, pelo carinho que você tem no nosso canal. E você também, depois eu vou deixar para vocês aqui abaixo na descrição desse vídeo, o link para você acessar as redes sociais dela. Sempre está entregando dicas lá operacionais muito legais. Mas, Érica, na verdade, quando a gente fala do varejo, é uma gama, uma dimensão muito grande, mas a gente não tem aquela coisa, vai nascer uma criança ali e falar, aí vai ser do varejo, vai nascer aqui, vai trabalhar no varejo. Na verdade, hoje eu acho que nem tem isso tanto, talvez um tempo atrás. Érica, falando do varejo, como é que a Érica nasceu no varejo? Conta isso um pouco para mim. Essa história é muito boa, né? O meu primeiro emprego, eu ansiosa por trabalhar, e há 25 a 28 anos atrás, a maior demanda que tinha de vagas era em supermercado. Né, precisa de muitas vagas no supermercado, contraditório do que a gente vive hoje, né? Mas naquela época, quem precisava trabalhar, quem precisava de recurso, ia direto para o supermercado. Então, ele foi o meu primeiro emprego aos 18 anos. E eu entrei numa grande rede de supermercado,
E comecei como operadora de caixa, Ederson. Eu adoro essa história porque conta o passo a passo. Então, eu entrei como operadora de caixa, e aí, depois de 30 dias operando de caixa, eu virei para o gerente da loja e falei: gerente, operar caixa é só isso, né? É só passar a mercadoria, fechar, contar dinheiro, entregar para a tesouraria. Naquela época, a gente entregava, contava moeda, né? Fazia colinhas de moeda para o troco. É só isso? Ele Érica, operadora de caixa, é esse serviço, não deixar o dinheiro faltar e você atender com qualidade, né? E aí eu falei com ele, será que tem outra coisa então para eu fazer? Porque acho que operar caixa eu já aprendi, 1 mês de trabalho. E aí naquela época também tinha as recepções, onde você passava o cartão, né? A recepção era para embrulho de presente, de caixa de bombom, era para você se comunicar através do microfone, e eu fui para a recepção. Da recepção eu passei para fiscal de caixa, e da fiscal de caixa, e sempre questionando ali, já aprendi isso aqui, pode me dar outro cargo? E ele virou e falou, Érica, você adora coisa nova, eu vou te dar algo, mas a nossa conversa vai ser o seguinte, quando você entrar, você só pode sair se for para outro cargo, você não pode pedir conta, porque lá é um setor de alta rotatividade, e as pessoas têm muita dificuldade de aprender, então eu já estou te dizendo aqui, se você for, você só pode sair se você pedir conta. Eu não vou te mandar embora. Ou você vai para outro carro. E eu, amadora de desafios, né? Uma grande apaixonada por desafios, o que fiz? Aceitei, falei, não, tudo bem, eu peço conta numa boa. E o que ele me apresentou? Naquela época o setor se chamava CPD, Central de Processamento de Dados, onde era um guarda-chuva de faturamento, emissão de nota e de entrada de mercadoria. O CPD naquela época era daquele que ia embaixo das máquinas, desligar a máquina para a máquina voltar. E eram 3 setores dentro de um. Então, era o recebimento, faturamento e o CPD, todo mundo ali dentro. E eu entrei para o faturamento, né? Então, o faturamento exigia que você soubesse um pouquinho de tributação, e como era algo muito novo para mim, eu tive a minha primeira experiência negativa aqui dentro do varejo, que era, eu precisava de ajuda, mas ninguém queria me ajudar. Ninguém queria me ajudar. Mas, mais uma vez, desafio me motivava. Falei, não, eu vou estudar. Eu comecei a estudar sobre tributação, sobre o que era um CFLP, o que era um CST, o que era MCM, e assim eu saí dessa primeira rede que eu trabalhei 5 anos depois, gerente da central de distribuição de todas as redes do Espírito Santo. Então, foi a minha primeira e grande experiência, e eu só saí porque ali já não tinha mais para onde crescer mesmo. Não, do jeito que você ia, com certeza, só sendo proprietária da loja, só se fosse, né, da rede. Então, foi minha primeira experiência, né, com o varejo. Legal. Quando você fala, e aí você trouxe, né, nossa, aí vem saudade, né, começa a ter o saudosismo, a gente que um pouco aí já de idade, olha, poxa vida, CPD, eu acho que se falar isso para o pessoal hoje, eles nem sabem o que é. Hoje, Não. conhecido como TI, né, e provavelmente a gente vai, com essa questão aí da evolução da IA, provavelmente vai modificar algumas coisas aí nessa performance. Pelo menos é o que o pessoal está dizendo aí, que está voltando da NRF e está passando para a gente. Mas quando a gente observa essa história que você conta para mim, da ansiedade, né, de outros momentos que a gente vivia, aquela ansiedade de crescer, de evoluir, porque o varejo, eu brinco muito, né, é uma seara de oportunidades que muitas vezes as pessoas não conseguem observar. Bom, para mim tá, gente? Às vezes, para você que está aí dentro do varejo, pode achar que não é, mas é. Porque existe uma concorrência muito frágil, né, de pessoas para que você possa evoluir. E o que eu costumo dizer muito é o amadorismo, né? Eu costumo dizer que dentro da própria gestão e da operação das lojas, existe um amadorismo. O que há muitos anos eu venho falando, no varejo não dá mais para ser amador, agora com a reforma tributária muito menos ainda, né? Você que é uma conhecedora dessa área, por vir dessa de lançamento e tributação, sabe disso, não dá mais para ser amador. Mas como que é isso, Érica, no seu olhar, de não ser mais amador e essa oportunidade que tem no varejo de ser mais profissional? Porque nós estamos nesse gap, né? Ou seja, trazemos do amadorismo e profissionalismo,
num momento onde os grandes players estão invadindo o interior, num momento onde a gente começa a observar que, se a gente não tiver uma qualificação de processo, se a gente não tiver dinâmica dentro do nosso trabalho, do varejo, e profissionalismo e produtividade, a gente vai cair por terra, não vai? Sim, Ederson, muito bem você levantar esse assunto de amadorismo. Eu costumo dizer em todas as equipes que eu passo, né, que supermercado não é feito só de repositor. Muito pelo contrário, as pessoas entram no supermercado desde sempre, e inclusive nos dias atuais, sem perspectiva de crescimento, em busca de um salário para sustentar a casa. E eu costumo dizer, eu sou uma prova viva de que o supermercado, ele constrói carreiras, sim. Ele constrói oportunidades que poucas pessoas estão sensíveis a enxergar. Hoje eu sou uma consultora. O que é ser uma consultora? É entender que o seu conhecimento, ele é válido para ensinar e para crescer empresas. Então, o que eu estou te dizendo é que eu venho de como operadora de caixa, mas eu não me contive em ser uma operadora de caixa. Então, uma dica bacana, como eu acompanho muito o seu conteúdo, eu vejo você em treinamentos lá, além de uma dica, um questionamento que vale para todo mundo que está assistindo. Você que é dono, ou você mesmo que é um funcionário e está no cargo de repositor e quer saber como você pode melhorar. Hoje nós temos uns canais que nos instruem de forma gratuita. Eu estou te falando que antigamente eu tinha que pagar cursos para melhorar. Eu tinha que pagar cursos para aprender. Hoje, eu como funcionário, quanto que eu ganho, quanto que eu cresço vendo o seu canal? Quanto das suas dicas que são aplicáveis e eu não preciso pagar nada, eu preciso te assistir. E isso vem muito da mentalidade de crescimento, mentalidade de expansão, enxergar o novo. E algo que eu falo muito, Ederson, por todos os setores que eu passei, porque eu passei por todos. Eu dizia que eu seria a melhor operadora de caixa que aquela loja tinha. Eu ia ser a melhor recepcionista que aquela loja tinha. E não diminuindo as outras, mas eu iria fazer o meu melhor. Então, eu iria sempre questionar, eu iria sempre buscar, eu iria sempre questionar. Porque uma coisa que a gente tem hoje nessa geração mandou dar enter, eu dou enter. E eu não sei por quê que eu dou enter, mas se você me disse para dar enter, eu vou dar enter. Às vezes, o questionamento entre eu dar o enter e te questionar mais, Ederson, se eu der o tab, funciona, é mais rápido e me dá um outro caminho. Tá vendo que me gera ali uma novidade? Então, o que eu diria sobre isso hoje a gente tem tanta oportunidade, algo que não tinha atrás, mas para todos, para tempos passados, tempos presentes e tempos futuros, o que eu destaco aqui é que você precisa ter mentalidade de crescimento aonde você estiver. Eu falo isso muito e tenho debatido muito sobre isso, e para você que é gestor de loja, que está nos acompanhando aqui, é importante você entender isso. Nós tivemos no ano passado, né, no ano de 2025, cerca de 9 milhões de pessoas pedindo demissão. Eu acho que é um número expressivo. Por que as pessoas estão pedindo demissão? E com relação a isso, a gente também tem o caso que nós nunca tivemos, né? Uma demanda de mão de obra que tem hoje, e por contrapartida, hoje nós temos o menor índice de pessoas desempregadas no nosso país. Isso tudo correlacionado a um determinado crescimento que o país apresenta, apesar das diferenças políticas que existem, mas a gente sabe que isso é real porque a gente acompanha o supermercadista e a gente vai observando os crescimentos, a evolução. E aí fica uma coisa, né, Érica, para a gente entender que a disputa ficou maior, porque na nossa época, o que acontecia? Você falou, nós não tínhamos informação, primeiro ponto, sem chance, era comprar um livro, era a coisa mais difícil que tinha. Eu tinha 5 livros que falavam sobre supermercado, varejo em si ali, era só aqueles 5 livros, hoje existe uma imensidão maior de informação, fora, e os livros eram caros naquela época, fora que hoje
nós temos esses canais, que, igual você falou, e a Érica também tem um canal lá, que sempre você pode ir para a prática. Pegou lá, já vai para a prática e vai acontecer. E aí, Érica, eu fico sempre pensando comigo, com os gestores aqui, como que vai mudar esse cenário? Né? Como que nós vamos mudar esse cenário a partir do momento que você tem pouca mão de obra, abre aspas, porque existe a mão de obra, mas a boa está trabalhando, eu falo assim, a boa está trabalhando, não está por aí não, rolando não. E se você tem a pouca mão de obra e as boas estão trabalhando, você precisa qualificar para receber essa pessoa. Ou seja, qualificar no sentido assim, eu quero trabalhar com a Érica é fantástica para trabalhar. Mas isso está ligado em um propósito maior, né, Érica? E aí uma coisa que eu sempre fico indagando, eu não sei como é que você pensa nisso, que você até posiciona sobre isso, porque qual é a chance desse varejista mudar esse conceito hoje, que nós precisamos que ele mude, mudar o comportamento, de falar assim, poxa, eu quero ser essa empresa que as pessoas queiram trabalhar. Como é que você está vendo isso dentro desse cenário hoje total que a gente está fazendo? Eu estou vendo assim, com os olhos meio assustadores. E você? Nós, de fato, temos uma dificuldade de mão de obra no varejo alimentar, de um modo em geral, varejo alimentar de um modo em geral, porque foi mistificado que o varejo alimentar é esse serviço de uma função só. Igual eu falei, né, anteriormente, é aquele serviço que você entra operadora de caixa, ou você entra repositor e só tem isso na loja para fazer. Então, eles estão ali, os funcionários, eles entram pelo salário e pela praticidade. Então, é perto da minha casa, né? Nós, varejo alimentar, temos o grande agravante, que esse ano já vai mudar, que é de segunda a segunda, né? Antigamente você falava, vou trabalhar no supermercado, a pessoa falava, nossa, de segunda a segunda. E isso foi os grandes agravantes e pesos que ditaram a regra da mão de obra no varejo alimentar de um modo em geral. E quando a gente pensa nisso, a gente tem várias redes grandes, lojas de bairro, mercadinhos, que pagam o mesmo salário porque estão sobre o mesmo sindicato. Não há mudança de salário para o mesmo sindicato. E o que vai variar se a gente está falando que o salário é o mesmo? Ambiente de loja, gestão sadia, liderança ativa voltado para pessoas. O grande segredo do varejo alimentar são as pessoas. Eu fui em um supermercado aqui perto onde eu moro, que eu amo, é uma rede, e eu gosto muito de visitar lá. Meus vídeos, a maioria são feitos lá, porque eu descubro bastante coisa lá. E eu vi que as pessoas 50 a mais estão voltando para o mercado de trabalho, porque os 25 menos, os 30 menos, não querem ir, ou vão sem o compromisso. Então, eu estou vendo senhoras de mais idade no caixa, passando compras com mais paciência, com aquele olhar que conversa com você, tempo para conversar. E hoje os donos do mercado já estão olhando, donos do mercado que eu falo de um modo geral, porque aqui a gente fala de varejo, mas já estão olhando com outros olhos. Antigamente eu tinha um critério de contratação, eu como dono desse mercado. Eu queria as pessoas mais novas, eu queria pessoas que tivessem um curso de informática para mexer no caixa, ou tivessem qualquer uma qualificação para ir para minha reposição, pagando um salário de mercado. Hoje nós estamos descobrindo, com essa dificuldade de mão de obra, que mão de obra é mão de obra. O que eu preciso de critérios para entrada? Então, hoje, o Ederson, eu já não contrato mais pessoas pelo conhecimento técnico que ela tem, porque foi como você disse, essas já estão trabalhando. E aí, como é que contrato hoje? Eu contrato pelo que a pessoa quer para a vida dela, pela proatividade em fazer. Então, é aquela frase, né? Contrate caráter, contrate habilidades e treine a prática. Prática, é isso aí. Então, você pode nunca ter ouvido falar em layoutização.
Mas a quanto a sua mentalidade ela está disposta em crescer, em aprender, em achar aquilo interessante e você levar para a sua vida. É isso que a gente contrata hoje. Então, se tem uma grande dica que eu daria, eu falo muito isso, como eu me posiciono nas minhas redes sociais, é sobre isso. Gente, contrata a pessoa que quer aprender. Não só aquela pessoa que vai pelo salário, que tem anos de conhecimento, mas não tem compromisso, que vai, anos de conhecimento, está aberta ao mercado, ela não vai ficar na sua loja porque ela já tem um conhecimento. Verdade, Eric. Você falando tudo isso aí, eu quero puxar depois um gancho para você aqui sobre essa gestão sadia que você começa aqui falando para a gente, e eu quero frisar em cima disso, porque eu acho que muitos aqui vão querer entender um pouco mais, mas você fala sobre essa contratação, e no canal aqui a gente já teve outras pessoas que conversaram sobre isso, e a gente alinha muito dentro do desenvolvimento das empresas com a qual a gente trabalha, Eric, é sobre o propósito dessa empresa, que tem que estar muito claro, com o propósito das pessoas que querem trabalhar. Antigamente é o seguinte, como tinha muito currículo, e você falou, né, onde se demandava, era o supermercado, então você mandava o currículo para lá, ele jogava para cima, vamos pegar fulano, pegar Beltrano, se era no interior, ele olhava e falava assim, esse é filho do Beltrano, é gente boa, ou não, é filho de Ciclano, não serve, então ele fazia aquela, né, aquele análise de perfil, sem usar nenhuma ferramenta, análise de perfil ali do feeling No dele, falava, olho, no olhômetro, né? E falava assim: olha, fulano funciona. Não, fulano, o pai dele não presta, então, obviamente, ele não presta. Era mais ou menos assim que era esse não cenário. que hoje ainda não seja assim, tá, Ederson? Mas aí o que acontece? O mercado vai mudando, né, Eric? Ele vai exigindo outro patamar e ele olha e fala assim: poxa, se eu tinha um preconceito da pessoa usar tatuagem, hoje eu não posso ter mais. Se eu tinha um preconceito que aquele era careca, hoje eu não posso ter mais o preconceito dele ser careca. Ou seja, é claro que a gente está fazendo aqui uma analogia, mas a gente vê isso acontecer igual a Eric falou, não que isso não aconteça. E aí, Eric, a gente sempre fala, gente, primeira coisa que tem que ter muito claro é o propósito. Por que as pessoas vão trabalhar aqui? E se não tiver isso de forma clara, o que acontece? Não vai das pessoas desenvolverem ali, porque elas só estão fazendo um bico, um trampolim para ir para outro lugar, que era o varejo o tempo todo. Trampolim, primeira oportunidade, eu estava indo embora para um lugar que eu ganhasse mais, que eu tinha oportunidade. Só que agora, né, Eric, não dá para jogar currículo para cima, não existe mais isso. Hoje, não é nós que selecionamos, é eles que selecionam, eu quero você, eu não quero você. Por isso que tem que estar muito claro esse propósito, né? Isso que faz sentido. Não sei se você visualiza da mesma forma, mas eu vejo hoje muito claro isso. Eles escolhem você pelo propósito que você dá. E você falou uma coisa, se a loja está perto da casa dele, está mais fácil. Então, gente, observa isso. Se ele está buscando essa qualidade de vida, está buscando saúde mental, proximidade de casa, e muitos nem salário, tá, gente? E isso que é interessante, muitos nem salário. Se é a proximidade de casa, começa a observar mais perto ali, porque tem gente que está atravessando a sua cidade para trabalhar em outra loja, ou cidade vizinha, porque você não está oferecendo para ele que ali você tem algo bom para ele, né? Para ele falar assim, puxa, aqui eu posso trabalhar, qualidade de vida, almoçar em casa, voltar. Que coisa boa, hein, Eric? É o sonho e nosso da nossa época, né? nosso Deus. E uma coisa também que a gente precisa, como dono, ficar muito atento, como gestor, né? É que as pessoas que frequentam as nossas lojas, elas não deixam de ser os nossos futuros funcionários. Então, normalmente, eles sentem aquele ambiente. Vou contar algo Muito prático legal isso. que aconteceu comigo há um tempo atrás, né, numa consultoria, numa loja que eu prestei consultoria, e o dono reclamava muito de equipe para mim. Nossa, minha equipe é muito ruim, eu estava chegando, e gente, ó, uma dica boa aqui, né, Ederson, é que você que quer saber o que sua equipe está achando, aplique a pesquisa de clima. Sabe, sem nome, fala no Google Drive ali, sabe, um Google formulário. Você não quer saber nome, gente, esquece isso. Quando você fala para botar nome, eles já não vão fazer. E ele reclamava muito para mim sobre minha equipe, não, a equipe só quer dinheiro. E ele falava muito que a equipe só queria dinheiro, a equipe atende mal. E aí eu falei, tá, deixa eu entender como é que tá a sua equipe. Estava acabando de chegar.
E apliquei uma pesquisa de clima escrita mesmo, tá? Falei com eles, preencham aí, não precisam colocar nome, então fazia uma sessão individual, cada um foi preenchendo e eu coloquei vários critérios lá. Então eu fui, comecei ali sobre como ele se sente naquela loja. Você se sente visto, você conhece a sua equipe te conhece. Fui fazendo essas perguntas de forma muito simples. E pasme, as respostas no final, quando a gente perguntou o grande nível de insatisfação, eles responderam que era o local onde eles se alimentavam, o refeitório. Em segundo... Simples demais, gente, simples demais. Imagina isso. O segundo era tratamento, como eles eram tratados, que era clima de loja. E o terceiro ai meu Deus, qual que era mesmo? Eu sei que o dinheiro ele ficou em quinto. O segundo era horários, né? Escala de trabalho. E aí, quando a gente vai estudar cada um quando eu li aquela resposta, eu fui no refeitório. Eu levantei e fui no refeitório. Falei, me mostra onde é o refeitório. Quando eu cheguei no refeitório, Ederson, essa história é real, tá? Quando eu cheguei no refeitório, o local era uma mesa, um micro-ondas em cima, só que ao lado ficavam as trocas. E tinha troca de FLV. Então, o ovo, quando ele ficava ruim, você já viu aquele cheiro de ovo? Nossa, Né? horrível. O alho, né, que já não estava legal. Então, ali no refeitório, eu tinha produtos podres comendo do lado deles. A reclamação deles era algo base de se ver. E aí a gente vem aquela pergunta: o quanto você está olhando para o local onde os seus funcionários frequentam? Você frequenta o local onde seus funcionários frequentam, dono? Você já esteve lá nos banheiros, você já esteve lá no refeitório, você frequenta esses locais. E quando a gente fala de clima, não há clima agradável para um local onde você vai passar 1 a 2 horas do seu descanso, que não é salubre. O Eric, você falando sobre isso, recentemente aconteceu comigo, porque todo diagnóstico que a gente vai fazer na empresa, a gente pede para ir para o refeitório, a gente pede para ir no banheiro, né, para ver a estrutura. E recente, tá, gente? Isso é recente. Nós fomos fazer o diagnóstico na empresa e eu falei, vamos tomar um lanche. E quando chegamos lá, a faca estava quebrada, faca para cortar, não tinha nada para comer. Na verdade, tinha uma garrafa de café, café frio de manhã. E no local, que era um lugar bem exposto, bem aberto, tinha o quê? Os pombos faziam suas necessidades lá em cima e caíam no chão. Eu falei, como que você vai querer clima aqui? Como que você vai querer alguém saudável dentro dessa empresa? Isso é recente, tá, gente? Eu não estou falando de coisas antigas, porque já teve coisas antigas com relação a isso, a gente visitar e o banheiro da loja era um para homem e para mulher. Como assim? Com a tampa quebrada ou Não, sem suporte, pingando total. água insalubre. Aí eu te pergunto, seu funcionário está satisfeito? Não, esse funcionário está lá só por causa do dinheiro mesmo, ele tem uma necessidade de ganhar aquele dinheiro, mas ele não é feliz naquele ambiente. Então ele está doido para ir embora, acabar o horário dele, está doido para ir embora, está doido para chegar em casa e pelo menos ter a dignidade, que é o mínimo que a gente entrega. E o Você falou mínimo. tudo, é E o aí, mínimo. uma coisa nessa pesquisa ainda que chama muita atenção em segundo lugar, eu falei que era tratamento, né? Que era a forma com que eram tratados. E aí eu comecei a conversar com um, com o outro, aí como é que é o dono? Não, ele entra aqui e não dá bom dia. E aí eu te faço uma pergunta, dono do seu mercado. Se você não dá bom dia para o seu funcionário vai dar bom dia para o seu cliente? Não vai. Difícil, né? Difícil com relação a isso. E isso vai criando todo um clima, né, Ederson? Então, a E resposta sobre o que a gente estava falando o clima da loja importa. E o clima da loja não é criado dentro da loja. O clima da loja é criado nos bastidores da loja. E quando a gente fala de bastidor, a gente fala do setor de departamento pessoal, de RH, o setor anti-loja.
Na hora que o funcionário é recebido, quando é a contratação do cara, muitas vezes você contrata o cara e joga o cara da loja, nem mostra que o cara é novo, o que o cara veio fazer, e não mostra para o cara quem são seus líderes. Gente, isso é bobo. Ederson aborda muito sobre isso, mas isso precisa ser falado porque isso continua. E aí você vem falar para a gente que não tem mão de obra. Tem, mas às vezes é a mão de obra que não quer estar com você. E aí que eu quero pegar o negócio, porque você até tocou nesse tema aqui, e para mim isso é polêmica, eu fiz uma postagem, deu uma polêmica danada, que é sobre no Espírito Santo, já vai adotar a partir de março que as lojas de supermercado não vão abrir ao domingo. Eu confesso a você que isso me assemelha-se muito ao que o brasileiro gosta de fazer, que é o provisório, né? Ou seja, arrumar um jeito de melhorar alguma coisa sem corrigir efetivamente o que é necessário. Como que é isso, Edson? Por exemplo, eu recentemente no interior, atendendo no interior, o meu cliente teve, né, o prazer de comprar uma caminhonete linda, maravilhosa, e eu achei que fiquei encantado, porque ele tinha crescido as vendas, ele comprou essa caminhonete, muito legal. E eu entrei nessa caminhonete, obviamente, para vir passear com ele. E quando eu passei, eu observei que lá no cinto, no local que põe o cinto ali, tinha tipo um aparelhinho, né, uma parte do cinto colocada ali, encaixada. Eu falei, mas por que isso? Foi isso aqui, Edson, porque aqui no interior a gente não bota cinto, né? A gente coloca um negocinho assim para parar aquele barulho. Tim, tim, tim. Eu falei, você sabe por que a gente coloca cinto? Não é para ser multado, a gente coloca cinto para nossa segurança. Isso me remete muito ao que a gente está fazendo com o varejo. Como uma solução, assim, olha, não vamos trabalhar mais domingo. Eu pergunto para você, as grandes indústrias trabalham domingo, feriado, dia santo, dia domingo, dia Natal, Ano Novo, trabalham. Eu não vou ver a Fiat parada, eu não vou ver a GW parada, eu não vou ver umas Minas parada, eu não vou ver uma, uma indústria, mega indústria parada. Ela trabalha constantemente. E não é por isso que os empresários eles estão com ausência de profissional, muito pelo contrário, às vezes tem até uma demanda. As pessoas querem trabalhar ali por quê? Porque aí eu acho que você, a Érica falou num ponto super legal, Érica, que você abordou. Ou seja, como está sendo tratado? Como que está a recepção? Qual o banheiro que está utilizando? Uma pergunta que eu faço o tempo todo. Você sabe o que o seu funcionário está alimentando na hora do almoço? Muitos não sabem. E sabe o que Nossa. eles estão comendo? Salgadinho e tomando um refrigerante. Você acha que vai produzir na parte da tarde? Não vai. Então, esse critério tem que mudar na nossa mentalidade do varejo. O varejo queimou-se muito por causa disso. Ele acabou falando assim: você conversa com o dono do supermercado, nunca está feliz. As coisas estão ruins, as coisas estão péssimas, as vendas não acontecem. Eu nunca vi um negócio desse. Não tem gente, não dá, eles quebram tudo. Como que pode ser assim? Esse governo não nos ajuda. Peraí, varejista, está na hora de mudar o discurso, porque senão ninguém vai querer estar com você. Faz É a sentido isso, Ed? autorresponsabilidade, né, Ederson? É a autorresponsabilidade. A parte do outro eu não posso mudar, mas o que eu posso mudar na minha parte que vai me Poxa, trazer legal. crescimento? Isso se chama autorresponsabilidade. E aí você vai falar das grandes redes, né? As grandes redes, você passa pelos grandes lojas, você vê, né? Um refeitório digno, todos eles uniformizados, né? Com um sapato que a empresa fornece. Os pequenos não conseguem lutar com isso porque justificam uma despesa. Mas como que a gente pode trazer isso? Porque às vezes o concorrente que está buscando o seu cliente, o seu funcionário é o próprio grande. Às vezes sim, a gente está falando de uma guerra de briga por funcionário dentro do varejo. Então, o pequeno não consegue, mas o grande consegue, ou o grande também não consegue. Né? Então, assim, a gente tem várias etapas dentro desse tema que a gente pode abordar. Por mais que a gente veja um grande com falta, uma grande rede com falta, a falta no pequeno é sempre maior. Só que o pequeno é muito mais fácil de solucionar, porque a gente fala em uma grande rede, uma loja de grande rede de 300, 500 funcionários, e de uma loja pequena, 15.
Então, o que falta numa loja pequena é fácil de responder. É fácil a gente olhar para dentro da nossa casa e ver o que está de errado. É fácil a gente olhar para dentro da nossa casa, a gente falando agora direto para o dono, né? É fácil a gente olhar para dentro da nossa casa e ver o que não está organizado e que não está retendo a mão de obra. Eu fiz um vídeo esses dias e fiz também um post falando o seguinte: que adianta você pega uma pessoa, essa pessoa quer trabalhar, ou é conhecido, igual você falou, né? Essa pessoa se disponibilizou a trabalhar, você colocou ela dentro da sua loja, jogou ela dentro da sua loja, não fez nem a parte base que você precisa fazer. Apresentar a loja, apresentar as pessoas da loja, apresentar a quem ela vai recorrer. E aí você depois manda essa pessoa embora, essa mesma pessoa que você teve dificuldade de contratar, você manda ela embora porque a pessoa não é boa. Mas o que é ser boa para você? Você não fez nem uma pesquisa base ali de aonde você vai colocar essa pessoa é influente, ela é analítica, você vai botar uma pessoa influente para administrativo, você vai matar essa pessoa porque ela está sozinha. Aí você vai pegar uma analítica, vai botar no caixa a pessoa vai sim, não, só. Aí você vai matar seu atendimento. E isso eu não estou falando porque as grandes redes fazem. Isso é básico. Você faz um joguinho ali na conversa com a pessoa e você já sabe qual o perfil comportamental daquela pessoa e para você colocar a pessoa no cargo que ela vai mais se adaptar. Isso não tem a ver se a pessoa é boa ou ruim, é a sua gestão sendo aplicada dentro da sua loja para você pelo menos saber e na hora que você for mandar a pessoa embora, você decidiu que a pessoa não é boa, mas não é boa por quê? Você já viu conversar com o dono do supermercado? Você mandou, mas você mandou assim, conversou, consegui alguém para entrada de nota. Ai, que maravilha! Um em 1 milhão, né? Você conseguiu, que maravilha, tá tão difícil. 2 meses depois, não, mandei a pessoa embora. Mas por que você mandou embora? Ah, porque a pessoa não faz nada direito. O que ela não faz direito? Ah, não, tá tudo errado. Tudo o quê? A gente faz tanta... Quando você começa a funilar as perguntas, você vê que não tem resposta. A resposta é falta de tempo para investir em treinamento naquela pessoa e corrigir as pequenas falhas que ela teve. Isso é fantástico. Olha, você está gostando? Então faz o seguinte, compartilhe com o máximo possível de pessoas. Você está no Spotify, não esqueça das 5 estrelinhas. Para você que está no YouTube, ó, curte aí para gente, já vai nos comentários, faça a pergunta aqui para a Érica. Se ela não responder agora, pode deixar que eu vai responder para você depois, tá? E eu quero aqui que você compartilhe isso já e com o seu gestor, se você é um profissional que está trabalhando aí, está buscando novas informações, compartilhe com o seu gestor. Fala, assista isso aí. É muito bom essa analogia aí para você. E se você é gestor, não deixe de compartilhar com aqueles seus amigos que são gestores aí também, que você sabe que precisa ouvir isso. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque a plataforma entende aí que o assunto está bom e ele vai entregando para mais gente. Ajuda a gente está ajudando o varejo, é gratuito para você, não paga nada. Quanta dica de ouro! Quanta dica de ouro tem aqui, né, Ederson? Érica, eu queria puxar você, então, para a gente aqui falar, entrar num assunto que é gestão sadia. Você já até entrou, porque quando você fala de pessoas, eu acho que você já entrou bem nesse cenário, que a gestão sadia está muito em pessoas, está muito em processos e está muito ali em resultado. Eu acho que a palavra mágica que você usa muito nos seus vídeos, você gosta de falar muito de resultado. Érica, o que é resultado? O que é realmente resultado? Porque muitos varejistas acham que o resultado é venda só. É só isso? O que você acha? Não. Resultado é a soma de todo o planejamento da sua execução. Aonde você quer chegar, por que você quer chegar. Esse é o resultado, é o igual, né? É a soma final de tudo o que você planejou e muitas vezes o que a sua loja precisa. A loja ela é formada por número, a gestão é formada por número, o resultado ele vem do número, ele é o grande indicador para a tomada de decisão. Então, o resultado é a soma de tudo isso. E ele começa, Ederson, eu diria, com planejamento.
Eu tenho os meus Conta mais sobre esse planejamento. Pode ir em detalhe aqui, porque isso precisa aí, ó. entregar. Eu, Como que faz eu isso? ia falar até agora, dando um spoiler, né? Acabei de fazer ontem meu. Todo mês eu faço e disponibilizo um e-book de planejamento do mês. O que é um planejamento? É eu enxergar um mês antes dele começar, porque eu enxergo e faço ações voltadas para a minha necessidade diária. Então, o mês de fevereiro ele tem 28 dias. Opa, eu tenho 2 dias a 3 a menos na minha venda, mas eu tenho uma despesa de 31 a 30. Né? Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer no meu comercial para que eu tenha a venda necessária? O que eu preciso fazer no meu marketing para que eu consiga comunicar ao cliente que eu tenho esse plano de venda? O marketing ele é o grande braço da venda, ele é a comunicação da venda. Então, o planejamento é desse, olha isso, ele é a minha meta. Quanto que eu preciso vender nesse mês de fevereiro? Se eu olhar para trás nos últimos, vou dizer, meus últimos 6 meses, porque novembro, dezembro a gente tem a sazonalidade, mas os últimos 6 meses, quanto que eu tive de crescimento relacionado ao ano passado? Quanto que eu tive de crescimento? Eu quero continuar nessa crescente no mês de fevereiro, então quanto que eu tenho que vender nesse mês de fevereiro? Qual é essa meta? Qual é esse definidor? E como que eu vou alcançar essa meta? Porque meta por meta é só um número, né? Se eu tiver meta e não tiver um plano de alcançar, eu tenho só um número, eu tenho só uma vontade, Eu né? falo que é sonho, né? Isso É é um sonho. sonho, E exato. agora, para alcançar o sonho, se tornar realidade, precisa ter o planejamento, né? Isso é o planejamento, é eu pensar em cada setor, em cada tópico da minha loja, de um modo em geral, em como eu posso melhorar, potencializar para chegar ao mais próximo do número ideal. E com isso vem os controles, né? Então eu planejo uma meta e eu fico acompanhando o porquê de eu não ter alcançado. Então, uma coisa que eu falo muito lá nas minhas redes sociais é, gente, meta se acompanha diariamente. E diria para os mais ousados, que eu tenho gestores, tenho donos de mercados que são mais ousados, eu cronometro hora por hora. Porque as horas fazem toda a diferença na nossa venda de varejo. Então, você precisa saber, né? Eu costumo dizer aí, você que é dono, você que é gestor, você que é gerente, principalmente, amo falar para os gerentes. Meu gerente, quanto que a sua loja tem que vender até às 10 horas da manhã? O que a sua loja tem que vender às 10 horas da manhã? Porque quanto é valor, o que é produto. Então, se a sua loja tem que vender alface para a dona de casa fazer o almocinho dela, como está a sua banca de alface? Fiz um vídeo ontem falando sobre meio-dia, domingo, entrei no supermercado, fui comprar refrigerante, 10 geladeiras gigantes da Coca-Cola, mas sem uma unidade. Não vai vender, né? Não vai vender. Mas isso também faz parte de planejamento, Ederson. Isso está ligado com planejamento, está ligado com checklist, rotina do gerente, isso está ligado com tudo. Por quê? Porque se o meu plano é de venda geral, não é de venda por horário, eu tenho que bater aquela venda. E se para minha venda chegar, eu sei que o grande auge da minha venda, meio-dia, é o refrigerante que está no freezer, qual é a minha prioridade nesse horário? Isso é planejamento. Perfeito. Aí, deixa eu te provocar aqui. Antes de você responder essa pergunta minha, eu vou pedir um time para você aqui, mas eu vou provocar você para você pensando aí, para me fazer uma apresentação dos nossos apoiadores aqui. Mas já te provocando, Érica, como é na prática fazer esse checklist que você falou que está dentro do planejamento, essa rotina que deve ser feita? Vamos pegar aí o exemplo desse próprio refrigerante mesmo. Como seria, na prática, eles ir lá fazer agora? Ele vai pegar, parar o vídeo aqui, parar o nosso encontro e vai lá na prática fazer. Mas antes disso, antes de você responder, eu quero falar dos nossos apoiadores aqui, Érica. Eu quero falar para você de quem sempre está apoiando esse projeto do Bate-Papo do Varejo aqui no nosso canal do Ederson Varejo. A gente sempre tem pessoas, e estamos abertos a vocês aí também, que são pessoas que têm no nosso canal, que podem participar, e acho que é um canal super interessante.
conhecendo tudo que a gente fala com seriedade, que entregamos mesmo, possa participar com a gente. Hoje nós temos aqui a RUP Fiscal da Imendes, é uma empresa onde a gente desenvolve aqui todo o processo saneamento da base sua para tributação. A reforma tributária está aí, 2026 é um momento de adaptação e você precisa conhecer todas as regras tributárias. Como é que eu faço isso? Não dá. São milhões de regras tributárias e, com certeza, com a Imendes, você, num clique só, aí no seu ERP, você resolve tudo. A base toda sua é saneada e você tem atualizado aí todas as regras tributárias. Outro também apoiador nosso é a Digimac, uma empresa que está voltada aí à solução que você espera em parceria para você. Só você entrar lá, grupodigimac.com.br, e você vai ter acesso lá a impressoras, scanner e também as balanças Toledo aí, que tem cada vez uma dinâmica muito interessante para você acompanhar a sua operação de loja. Só entrar grupodigimac.com.br e você vai ter a solução que você precisa. Se você tem interesse também em participar aqui do nosso canal, apoiando esse projeto, entre em contato com a nossa equipe. Aqui embaixo tem um link onde você pode falar com a nossa equipe e participar com a gente, apoiando esse projeto, que é totalmente gratuito, onde a gente entrega solução aí para o varejo. Érica, a turma é boa, né, Érica? Esses apoiadores aí. São, parabéns de apoiar aí o varejo. Eu costumo dizer ao pessoal, né, só dando um spoiler aqui da Imendes, né, o meu parceiro, para a entrada de nota, você precisa, mas eu tenho uma boa contabilidade, ela faz. Não, ela não faz. Ela faz 30 dias depois de que você já vendeu, já tributou. A Imendes faz na hora. Né? Essa é a grande diferença. Mas a minha menina da entrada de nota, ela faz na hora. A responsabilidade legal sobre qualquer alteração não é sua, supermercadista. Você não tem base legal para isso. Deixa quem sabe resolver, deixa quem conhece resolver. Super indico a Imendes, é meu parceiro, gosto muito, é simples, é prático, e ele tem vários outros serviços aqui, não é só correção tributária, então vale muito a pena conhecer. Olha, é interessante, depois a Érica já está sendo convidada aqui para um bate-papo do varejo com a gente para falar sobre a entrada de nota. Olha, tem coisa aqui, eu tenho certeza. Se você quer esse encontro, você escreve embaixo aqui para mim, quero esse encontro da Érica aí. Chama ela, Ederson, chama ela. Ô, Érica, então responde para mim sobre esse planejamento, na prática mesmo, quando a gente fala de um checklist, quando a gente fala de um processo que precisa ser evoluído ali, que naquele final de semana, eu chego lá, domingo, um calor danado, eu abro a geladeira e não tem nenhum refrigerante para mim. O que eu preciso fazer para melhorar isso? Ederson, a primeira coisa que eu costumo dizer para qualquer, tá? Para qualquer loja, é que os modelos prontos, eles são legais. Mas os modelos prontos não conhecem a sua particularidade. Às vezes você está numa cidadezinha de interior, às vezes a sua loja não tem várias geladeiras, como eu citei aqui. Então, a primeira coisa, a primeira regra de tudo é: conheça o seu público, conheça a sua venda. E a segunda é: use sistema de gestão para todo esse conhecimento da dica acima. Lá você vai encontrar o seu checklist. Olha que simples. Pensa comigo. Vamos montar um checklist para agora? Conta aí, conta mais. Aí agora você pôs uma interrogação aqui. Pensa comigo, Ederson, abre seu sistema de gestão, vamos, a gente está lá dentro da loja agora, né? O gerente está lá querendo saber as muitas coisas, ele tem no olho, ele tem o feeling, ele sabe, mas muita coisa não. A gente está falando de uma loja de médio porte, 3.000 itens, 3.000 SKUs, né, meu gerente? Você não consegue saber, a gente está falando de uma curva A de 150 itens, né, meu gerente? Não dá para você saber tudo de cabeça, né? Você sabe muito, mas você não sabe tudo. Então, é muito importante que você consulte o seu sistema de gestão para você criar o seu próprio checklist, tá? Se você já tem um pronto, perfeito. Você vai pegar esse pronto e vai criticar com as suas informações. Então, são dicas para quem já tem pronto, mas para quem quer montar do nada o seu, que é o que eu indico. Monte o seu. Você vai pegar,
vai abrir o seu sistema de gestão, a gente tem lá venda por horário, que é um ótimo indicador. Se a sua venda por horário ela for, ela te mostrar produtos perfeitos, mas se seu sistema de gestão é limitado e você não tem tanto assim, vamos pela base que é a curva BC. Se você abrir sua curva BC, hoje é terça-feira, dia 20, né? Nós estamos na terceira semana do mês, né? De 15 a 21, terceira semana. Se você pegar janeiro não, mas se você pegar outubro, a mesma terça-feira da terceira semana, gente, ó, 1 a 7, primeira semana, 8 a 14, segunda semana, 15 a 21, terceira semana. A gente nunca compara 20 com 20, porque pode ser que 20 caia um sábado, eu não posso comparar uma terça com um sábado. Então, eu vou pegar a terça-feira lá de outubro, né? Eu vou tirar novembro, dezembro por causa da sazonalidade. Eu vou pegar outubro lá e vou ver na terça-feira da terceira semana o que eu vendi. Uma outra dica tem sistema que não faz, mas se seu sistema fizer, tira a promoção. Porque a promoção é seu pico de venda, né? Ela vai estar lá na sua curva A por valor, tá, gente? Curva ABC por valor. Então, na curva ABC, ela vai te mostrar lá a curva A. 70% que você vende está em 30% por valor. Né? Então, assim, é muito simples. Eu peguei lá o que tirando a minha promoção eu vendi. E essa é uma análise muito boa de fazer, meu gerente. Se você todo dia fizer essa análise, você de fato vai saber de cabeça quais são os itens. E principalmente, quando você faz uma ação, vou ter uma promoção de arroz. O que eu coloquei junto com arroz? Vendeu, não vendeu? O que eu coloquei junto? Porque o arroz já é o destino do cliente, ele vai vir comprar. Está na promoção. Mas o que importa é o que eu estou vendendo fora. Então, vamos lá na curva BC. Tirei os itens da promoção, se eu conseguir. Se eu não conseguir, faz com eles mesmo. E ali eu vou ver, o cliente comprou o quê? Se eu conseguir por horário, isso melhor ainda. Eu faço até meio-dia e depois eu faço das 2 para até fechamento, tá? Até meio-dia, porque a metade da sua venda já está ali. Então, eu olhei lá e vi que o suco está vendendo. Né? O suco está lá na minha curva A. Gente, suco por valor. Para estar na curva A, precisa estar muito potente de venda, mas tudo está contribuindo. O calor, as férias das crianças, está tudo aí, né? Eu estou viajando, estou recebendo visitantes na minha loja. Então, tudo isso está influenciando. Janeiro é para isso. Então, você viu que esse suco está vendendo, ele vai entrar na sua lista de visão. Aí você já vai começar a olhar, e eu estou falando de venda, mas se a gente esticar um pouquinho mais esse plano, essa rota, se eu estou vendendo esse suco, eu também preciso me questionar como que está o estoque para as próximas vendas dele. Então, eu também vou conversar com o meu comercial, eu vou lá dar uma olhadinha no meu estoque, porque eu vendi hoje, mas será que eu tenho para vender à tarde ainda? Né? Será que eu tenho para vender amanhã? Amanhã é quarta-feira. Será que eu tenho para vender amanhã? Então, quando a gente fala dessa rotina, dessa visão, eu não olho só para venda. Eu olho para estoque também, porque sem estoque eu não tenho venda, eu tenho ruptura, eu tenho cliente satisfeito, porque hoje ele veio e comprou, amanhã ele voltou, não tem mais. E quando eu olho para picos de horário, isso se torna mais estratégico ainda. Por quê? Porque se eu sei que a Coca-Cola, ao meio-dia, é meu líder de venda, meu parceiro, um dia antes eu já tenho que me preocupar com ela. Hoje, eu não estou me preocupando com a Coca-Cola de hoje, eu estou me preocupando com a Coca-Cola que eu vou vender amanhã. Então, normalmente, eu vou olhar o meu estoque e eu vou planejar essa Coca-Cola para que ela esteja em temperatura ideal para venda. Já viu quando você chega na loja, tá até cheio, mas tá tudo quente? Quente, não é? Então, Olha, como que você se planeja, né? Como é que você se planeja? Como que tá lá a minha câmara? Eu uso a câmara para resfriar ou só uso a geladeira? Né? Então, tudo isso... Não, Érica, eu nunca pensei em usar minha câmara é de resfriados lá, coloco uns fardinhos, coloco 10 fardinhos, uso como depósito resfriado, no meu horário de pico, pode até esvaziar, meu parceiro, mas eu tô com ela no meu resfriamento e ela já vai vir geladinha para minha área de venda. Simples. Fantástico. Simples demais e dá para praticar. Você vê, né? A Érica agora acabou de dar uma consultoria de milhões para vocês aí, para faturar mais. Você mesmo pode montar.
Você não precisa ter pronta, tem pronta, beleza, ter pronto, mas olha para a sua. Quantas coisas estão passando quando você olha para a Média Brasil, né? Média Brasil é uma métrica, mas olha para dentro da sua loja, para dentro da sua operação. Essa Média Brasil, eu também tenho meus questionamentos, igual eu fico questionando as escalas, como eu fico questionando essa questão, porque eu acho, gente, que você tem que olhar primeiro para o seu umbigo. A Érica falou muito legal. E você tem que olhar para você. Você está procurando aquela tabela linda, maravilhosa, olha, que vai ter um planograma lá maravilhoso. Não, não é isso que funciona. O que funciona, até isso vende, né? Até vender vende, né? Para nós É consultores, mais fácil vender isso do que eu sentar e fazer um plano desse, né? É mais agora, fácil pronto. é verdade. Mas o que, que é? A gente tem soluções internamente. E olha que interessante. A Érica, quando fala tudo isso, isso deve ser compartilhado com a sua equipe. Às vezes você também quer dominar tudo, né? A gente está vendo tanto líder centralizador, é complicado. O Érico, olha, tem muito assunto para a gente falar quando fala dessa gestão, e nós falamos aqui sobre a gestão de pessoas, gestão de resultados, e acabou falando da gestão de processos, né? Ou seja, isso é uma gestão sadia, acredito que seja o que você está sempre falando com a gente aqui, né? Deixa eu só voltar lá no que eu falei sobre comercial. Você não olha só para a venda, né? A gente não pode limitar nosso olhar a isso. Então, pensa comigo, olha só que plano perfeito que você pode montar na sua loja, para a sua loja, para o seu perfil de público, para atender o seu público. Se seu público está indo comprar suco, que é o exemplo que eu citei, o que eu vendo junto com suco? Quando eu vendo junto com suco, eu já montei o cross. Então, dentro da minha rotina, eu tenho os itens que vendem, que eu preciso olhar, que eu preciso me posicionar, que eu preciso comprar, mas também o que pode me dar margem em vender em conjunto, aumentar meu ticket. Isso é lindo demais, né? É maravilhoso. Porque isso são processos que podem ser planejados e desenvolvidos aí dentro da sua empresa, gente. É simples demais. Olha que eu olho, ficaria horas e horas, eu sei da sua agenda, então, ou seja, eu não posso muito tomar o seu tempo. E antes de você falar como que você acha você, na verdade é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para a Érica aqui, um bate-bola bem rapidinho para você, aí interagir um pouquinho de provocação para a Érica, mas antes disso, Érica, como é que as pessoas te acham aí? Eu tenho certeza que aqui nos comentários tem muita gente, eu quero acompanhar mais a Érica. Como é que acha a Érica aí? Para saber mais, contrata o trabalho da Érica, pode falar para a gente aqui, porque nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo para você, tanto no Spotify como no YouTube, mas também você vai poder acessar isso aí conversando com a Érica também, talvez aí acessando a rede social dela. Minhas redes sociais, eu me movimento bastante. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu mostro fazendo lá. Então, eu entro em lojas e mostro ideias boas e aplicáveis, tá? Ideia boa, ideia aplicável. Muitas vezes você vai olhar para aquela ideia e vai falar, mas isso é loja grande, meu querido, meu parceiro. Olha e aplica para dentro da sua loja. Então, eu estou lá nas redes sociais, estou forte no Instagram, @Erica, com C, Érica BNB, de Barbosa Nascimento, que é meu sobrenome. Estou bem forte lá. Estou da mesma forma no YouTube, comecei a fazer agora bastante conteúdo lá no YouTube. Estou no TikTok, no LinkedIn, estou em todas essas plataformas aí, divulgando o que a gente pode aplicar de prática no varejo. Eu costumo dizer que varejo precisa ser prático, aplicável e vendável. Então, apliquei, vendi, deu certo, vamos para a próxima, né? Então, é isso. Podem me procurar lá. Isso aí, gente. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês o link para vocês acessar e eu recomendo, tá? Eu boto aqui embaixo a minha recomendação para que você possa levar ela para sua loja, possa bater um papo com ela, né? Pode conversar com ela online, ela é super acessível. Ô, Érica, falando aqui nesse bate-papo rapidinho para a gente, aqui um bate-bola rapidinho, vou fazer algumas perguntas que a gente sempre faz aqui com os nossos convidados, e eu não posso deixar você fora disso, até pela sua dinâmica, né? Érica, qual o erro de gestão qual o erro de gestão que faz o dono trabalhar muito e ganhar pouco? Qual os erros de gestão que faz o dono trabalhar muito, estou errando aqui, né? E ganhar pouco? Érica, Confundir movimento com resultado.
Confundir Oh! venda com lucro. Confundir faturamento com dinheiro no bolso. Essa confusão dá o tempo todo, né? Tem outra confusão também, CNPJ com CPF, também eles gostam de Ou confundir, né? queria colocar lá dentro do resultado, né? Porque o que tem de loja que fala, minha loja não dá resultado. Aí você vai pegar o DRE do cara, só de retirada dele para pagar as contas é 3%. Amigo, 3%. Por isso que a loja não dá resultado, já pagou suas contas tudo aí. Então, Não, e é interessante, isso é bom, quando você acha um que tem uma DRE legal ali, e quando aquilo que ele está no achômetro, né? E aí você fala, então vamos acompanhar, vamos colocar aqui todos os detalhes, vamos começar a acompanhar, e aí você discute, olha, eu estou ali observando a sua retirada, o Prolabore seu aqui, está superando os 2,5%, é impossível como? Ele consome, a família consome, ninguém consegue perceber. É um erro gravíssimo, né? E aí dá essa sensação que está ganhando pouco. e tem O- muito isso também, né? A família consome. Às vezes ele faz a compra dele toda no supermercado, cria um convênio para ele. E esse convênio dele não é uma despesa que ele lança no fechamento. Quer dizer, é uma saída sem retorno, né? Então, gente, pelo amor de Deus, se você faz isso, tudo que você compra, passou no seu caixa, virou faturamento. Mas faturamento tem que ter um destino. Então, o destino para suas compras, se você não paga, é despesa de sócio. é muito legal que a gente aplica, né? A gente fala, beleza, agora todo mês você vai receber o salário, vocês vão passar no caixa e pagar, gente, à vista. Como assim? Não vou pagar, você vai pegar o dinheiro, pode pôr na sua conta, não tem problema nenhum, mas você vai pagar a sua conta agora. É incrível como muda o comportamento de consumo. É incrível, né? Ô, Érico, mais uma perguntinha para você. Qual setor que costuma esconder mais problema na operação de loja? Eu sei que roda muito fazendo vídeo da operação de loja. Qual setor que costuma esconder muito aí problema e a gente nem sabe onde está? O setor de estoque, que está ali muito misturado com o comercial e entrada de nota, né? Muito bom. E quando eu falo estoque, eu costumo frisar muito para os meus clientes. Às vezes você passou na loja e viu uma ponta de gôndola com 5 fardos, 6, 10 fardos de trigo. Queridos, depósito não é o que só está atrás da loja, não. É tudo que o giro da mercadoria leva de mais de 7 dias. Pagou o boleto e ainda está lá parado. Isso também é estoque. Então, é esse olhar de estoque que a gente precisa ter, porque às vezes você fala com o cara que, você tem um estoque grande. Não, não tenho não, meu estoque está sequinho. Mas ele já levou tudo que é de estoque para a área de venda, fez ponto extra por tudo. O depósito está na loja. Tá lá, meu amigo. Até que é bom, né? Que se for estar fazendo isso já está bom, já está tentando vender. Mas, às vezes, por exemplo, eu costumo dizer, hoje o bazar, né, dentro de um supermercado, ele participa de uma faixa de 3%, né, do faturamento 2%. Mas o que ele ocupa de espaço na gôndola supera os 15% às vezes. Ederson, uma dica de ouro aqui. Se você tem análise de venda por mercadológico, porque não é todo mundo que tem, se você não tem, pelo amor de Deus, Fácil. faça. Eu tenho esse serviço, pode me procurar, tá? Mas se você falar sobre venda por mercadológico, uma dica de ouro faça a sua análise de venda de mercadológico por metro quadrado de área ocupada. Às vezes você tem um corredor de mercearia doce de biscoito pequenininho. Aí você tem um bazar que é todo o seu corredor. Faça a conta, divida pela. Sabe aquela conta que a gente faz de média, de métrica, né? De venda por metro quadrado? Faça por setor, que você vai saber exatamente onde você tem que diminuir. Olha, fantástico. Outra dica fantástica para você, gente. Aproveite. Está gostando? Então, eu sei, gente, eu sei, está gostando, está amando, eu sei. Então, dá o like aí. Para você que está aí no Spotify, dá 5 estrelinhas para a gente. Vai lá, nós merecemos. A Érica nem se fala, tanto merece isso. Olha, Érica, mais uma perguntinha. O que mais segura um bom funcionário hoje na loja? Eu acho que você já até respondeu isso, mas fugindo aquilo tudo que você falou, mas um bom profissional, tem um bom profissional ali, o que mais segura ele hoje dentro da loja? Eu tenho. Sabe, eu vou só para aproveitar e encaixar nessa pergunta. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, não, Edson, eu tenho um bom profissional ali, eu seguro ele. O que você faz?
eu vou pagando alto salário para ele. Cada vez que ele pede, eu vou aumentando o salário dele, dou vale para ele, ele já está endividado comigo, eu estou dando bastante vale para ele. E aí? Esse é um tema que dá muita conversa, né? Mas eu vou simplificar com a minha visão. Clareza, reconhecimento e liderança presente. Eu acho que esses tópicos aí, eles matam qualquer outra coisa, porque o funcionário precisa de clareza, saber o que ele tem que fazer, saber o que você espera dele, para qual cargo ele está, mas não só o que ele está, quais as possibilidades que ele tem depois daquele cargo, sabe? Então, ele precisa de um líder que veja isso. Então, às vezes, foi como eu falei, né? No perfil comportamental, você contratou uma pessoa que é extremamente conversadeira e colocou ela no escritório, essa pessoa para de render, ela não é focada, não é porque ela é ruim, ela só está mal aproveitada no local diferente, né? Num local que não deveria ser o dela. Então, muito cuidado com isso. Então, nesse momento, requer sensibilidade da nossa parte, né? Não é dispensar, é você tentar entender qual é o melhor local para aquela pessoa. É verdade. A gente fala muito disso porque realmente esse é um cenário que acontece dentro da loja. Só para a gente finalizar, se você pode indicar para a gente aí, para esse varejista que está nos assistindo aqui, um indicador para ele analisar bem a sua loja. Qual que seria esse indicador? Um indicador para ele analisar bem a loja. Eu diria que todo dia ele precisa olhar as vendas comparativas. Na verdade, para mim, todas as métricas elas são importantes. Então, eu faria uma sequência ali, ó. Primeiro, venda, quantidade de cliente passando, que aí ela mede seu marketing, né? Quantas pessoas vieram, quantos clientes passando, ticket médio, que mede sua ruptura, né? Ela está muito ligada ali, junto com a média de SKU, a quantidade de SKU está ligada à sua ruptura, margem, né? Às vezes você faz aquela promoção agressiva, doido para ganhar cliente, aí não ganha cliente, não aumenta o lucro bruto e acha que está arrebentando porque vendeu muito. Não, gente. E um indicador também que a gente precisa muito se atentar é lucro é dinheiro, margem é percentual. Às vezes você olhou lá a sua margem, tem uma venda baixa, uma venda de, sei lá, de média aí de 30 mil, e falou, nossa, minha venda baixou, mas a sua margem, ela ficou saudável. Então, quanto você ganhou por ter essa venda que você considerou fraca? A gente precisa conhecer os nossos números, a gente precisa conhecer os nossos indicativos. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça de qualquer dono, qualquer gestor, líder lucro é dinheiro, é valor. Margem é percentual, que não significa que margem baixa com lucro maior, tá? Às vezes você vendeu mais, baixou sua margem, mas em valor a sua lucratividade foi melhor. Então precisa conhecer esses números, olhar todo dia. Venda primeiramente, margem, cliente, quantidade de clientes, né, cupons, ticket médio, SKU e percentual de promoção. Ela está ligada à quantidade de faturamento e à quantidade de clientes também. Muito bom, Érica. Olha, se você gostou também, então compartilhe e peça aqui mais a presença da Érica no Bate-Papo Varejo. Aí nós vamos tocar no coração dela para vir mais vezes aqui, conversar com a gente e compartilhar com a gente as suas ideias. Para você que não deu o like, ainda dá o like, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você estar junto com a gente aqui. Para você que está no modo Spotify, está numa viagem, ou está fazendo uma caminhada, escutou aqui o nosso encontro, eu te agradeço desde já, mas não esqueça das 5 estrelinhas. E segue a gente, porque o varejo precisa de pessoas igual você. Érica, muito obrigado, Deus te abençoe imensamente, gratidão por compartilhar, e você já tem um convite feito aqui por mim. Vamos falar mais aqui sobre o varejo. O varejo precisa de pessoas igual você, Érica. Muito obrigado, minha amiga.
Obrigado você, Ederson, pelo convite, por esse canal que a gente sabe que tem pessoas que estão na mesma frequência que a gente, procurando melhorar lojas ou procurando alguém que dê dicas de fato de como elas fazem para melhorar ou apontar um caminho, né? Essa pessoa pode te ajudar, né? Sempre pensando que cada CNPJ é único e não copiável. Então, eu preciso conhecer a minha realidade, eu preciso conhecer a minha operação, eu preciso conhecer o meu público, né? Então, muito obrigada aí por partilhar, né? Por deixar eu partilhar um pouquinho desse meu conhecimento. Em 1 hora aí é o desafio, a gente teria muita coisa para falar aqui, mas estou muito grata por estar aqui. Sei que é um canal sério, de fato, com pessoas que vêm para contribuir da mesma forma com que você tem essa visão de contribuição para o varejo, de doação, né, para o varejo, com dicas, com oportunidades e com muito conhecimento adquirido prático ao longo do tempo, né? Então, muito obrigado a você. Gratidão. Um abraço a todos vocês. Tchau. Te vejo no próximo encontro. Valeu, varejo!